Meu nome é Valéria Tavares, eu sou terapeuta sistêmica e sou professora de Kundalini Yoga. E hoje a gente tem a honra de estar recebendo a Magali, né? A Magali Caixeta. Ela tem assim um extenso currículo. Eu vou falar alguma coisinha aqui porque é muita coisa. Com a graça de Deus, ela se dedica a esses estudos há um bom tempo, né, Magali? Então, a Sim. Magali é formada em comunicação social, ela é terapeuta de diversas áreas, né? Tetra Healing, Reiki, leitura corporal, cura de traumas. E ela traz hoje um trabalho incrível, não só como terapeuta, mas como formadora também. Você fala um pouquinho para a gente desse processo chamado constelação familiar, né? E tem mais milhões de coisas aqui. Eu queria que você acrescentasse, Magali, e se apresentasse nesse momento para a gente começar esse nosso trabalho. Você pode falar um Ok. pouco? Tá, eu acho que uma das coisas mais importantes hoje é esse trabalho com a constelação familiar, que me traz assim uma alegria profunda. E para mim foi um crescimento enorme trabalhar com a constelação. Movimentou muita coisa interna. E hoje eu estou dando o curso de formação para consteladores dentro da metodologia de novas constelações, que é um método que eu trabalho que é muito mais sutil, muito respeitoso e muito profundo. Então o foco principal está dentro disso daí. Maravilha. E, Magali, eu já participei, né, de algumas constelações com você, e realmente a forma que você trabalha traz o que me encanta muito a sua forma de trabalhar, que é uma forma muito meditativa, muito profunda, e ao mesmo tempo, assim, sabe, de uma retidão que é incrível, assim. Eu gosto muito desse trabalho da constelação familiar, especialmente fazer constelação familiar com você, para mim, foi sempre um grande presente, um grande processo de cura. Eu te agradeço demais de você estar nesse caminho nos apoiando. Ai, que bom, que bom. E quando a Eu gente fico fala... muito. Desculpa, pode falar. E uma coisa muito interessante que você tocou aí, Valéria, que à medida que eu fui estudando e fui desenvolvendo nesse caminho, é que um constelador, para ele estar realmente trabalhando com as novas constelações, ele precisa de estar centrado. Tanto que assim, a meditação é imprescindível. E é uma meditação muito profunda, aquela meditação de você entrar no vazio realmente. Para que na hora que comece a constelação, haja aquela conexão com todo o campo e com aquilo que a pessoa que está sendo constelada está necessitando naquele momento. Então, e que vai muito de acordo com o seu trabalho, né? Que você trabalha muito com a meditação, né? Então a gente está alinhada aí de uma forma ou de outra. Com certeza. O que eu acho importantíssimo, né? Hoje, um terapeuta, um profissional que lidar com tanta gente em camadas tão profundas como a gente entra, né, Magali, como terapeuta, como professora de yoga, como consteladora, é esse trabalho contínuo da meditação. Porque a gente sabe que quando a gente medita, a gente vai para um trabalho muito mais sutil, que é o campo, né? Onde você trabalha muito dentro da constelação, e isso deixa, né, a gente bem mais longe da mente e muito mais próximo do trabalho, que é a sutileza do que cada um está disposto a curar, a se libertar. Então, eu acho que é um grande caminho que a gente faz, né, para os nossos trabalhos e para servir o outro da melhor forma, que é poder meditar. Com certeza, porque eu acho que nessa hora do trabalho, Valéria, a gente, antes de tudo, se transforma num canal, né? Daquilo que realmente o cliente está precisando, e é um canal de cura, e que as coisas precisam de ser processadas de uma forma sutil e de uma forma muito centrada, né? Então, isso é muito importante, Sim. muito mesmo.
E quando a gente pensou nessa forma, né, desse título para a nossa live, Magali, a doença pode não ser sua, o que é o que você pode falar sobre isso para nós? Ei, a Kênia está entrando aí agora, que é a nossa parceira direta de toda quarta. Bem-vinda, pessoal. Bem-vinda, Kênia. O que você pode falar para nós, Magali, sobre isso? Se a doença não pode não ser minha, ela pode ser de quem? Como é que é isso? Pois é, quando nós conversamos sobre o assunto, eu até falei com você, nossa, Valéria, a gente pode falar de tanta coisa, que o assunto é tão rico, né? E eu tenho recebido, assim, inúmeras pessoas que vêm para constelar doenças. Sim. E às vezes vem para constelar uma dor numa perna que já passou para vários médicos e que não teve uma solução. Outras vezes é um problema de tireoide e assim vai. Então, com isso daí, eu fui obrigada a estudar e a me aprofundar. Mais a experiência pessoal das próprias doenças. E aí a gente começa e não para mais, né? Então, quando esse título veio, eu achei assim, depois você me mandou, eu falei assim, uau, é isso mesmo, é um tema assim maravilhoso, que dá para a gente se estender. Nossa, a gente pode conversar um bocado. E paralelo a isso, eu tenho estudado também algumas coisas da área de medicina, por exemplo, Hammer, que foi um médico alemão que ele inovou na medicina e foi muito contestado, inclusive, por causa das coisas que ele foi descobrindo. Eu fui entrando por um campo e aí você não para, né? As coisas vêm trazendo. E o Bert Helling, à medida que ele foi trabalhando com as constelações, ele foi percebendo também o tanto que nós estamos vinculados aos emaranhamentos dos nossos antepassados. Então, muitas pessoas que adoecem, na verdade, elas podem estar apenas representando um doente lá de trás, ou estarem carregando doenças dos pais, dos avós, numa identificação com aquilo que aconteceu. A nossa família, ela é cheia de padrões, de crenças, né? Então, tem até estudos em cima disso, crianças que são adotadas e vêm de uma família saudável, que não tem nada, não tem doença nenhuma, e aí, à medida que ela cresce naquela família que já teve uns 3, 4 câncer em pessoas diversas da família, e essa criança adotada, mais na frente ela aparece com câncer também, porque entrou no sistema familiar, né? Crenças, padrões, um sistema já mais doentio. Fora isso, ainda tem essa vinculação inconsciente. E através das constelações, isso vem à tona. E é muito interessante isso, como que às vezes vem uma pessoa para constelar, e aí quando ela conversa comigo, já me traz uma imagem, mas na hora que coloca no campo, que começa a constelação dela, às vezes vem algo completamente diferente. Então, eu estou lembrando aqui de uma moça que ela veio para constelar depressão. Olha. E ela fez cada vez ela vinha e constelava uma coisa. E aí, quando ela veio, e a depressão dela, eu sabia que ela tinha depressão, mas a depressão ela não constelava. E aí, depois de uma terceira constelação, ela resolveu constelar a depressão. E a depressão, a gente, pelos estudos sistêmicos, a gente tem até já uma clareza do que pode ser isso, pode ser aquilo e tal.
E na constelação dela, o que que apareceu? Ela vinculada com um tio que havia morrido, eu não me lembro de quê, mas que foi esquecido. Então, a doença dela, a depressão, era uma forma de incluir aquele tio na família novamente. Eu falo que a doença ela vem, não é para você morrer. A doença vem como uma mensagem, ela vem como se fosse uma carta, um lembrete. E aí você abre esse lembrete ou abre essa mensagem e lê e interpreta de um jeito ou de outro. Mas ela está te trazendo uma mensagem. Né? Qualquer doença. Qualquer doença, ela está te trazendo. Um sintoma que aparece já está te dando uma cutucada ali para você dar uma olhada. Mas a tendência da gente, o que que é? Ah, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, eu corro para o médico que eu quero curar imediato. E se aquele médico não resolve a minha questão, eu vou para o outro e eu vou para o outro, culpo o médico, mas eu não assumo aquela cartinha que a doença está trazendo para mim. Né? E se eu não leio, se eu não busco a essência do que a doença está me trazendo, ela pode ir embora e pode voltar. Ou às vezes ela nem vai embora. Ela fica ali mascarada, eu tomo um remedinho aqui, tomo outro ali, e ela fica por ali dormindo, como se tivesse esquecida. E de repente, ploft, vem de novo, né? Ainda está ali me cutucando. E é o momento de eu parar e olhar. E esse olhar, e aí é que está o grande feeling da constelação. É eu abrir essa cartinha desse sintoma ou dessa doença e aí me perguntar o que essa doença veio trazer para mim, né? O que eu preciso de aprender com isso daí? Ou para onde essa doença está olhando? Isso daí é que é o ponto. Para onde essa doença está olhando? Que E incrível. quando e aí essa doença ela pode estar olhando para um antepassado meu que teve essa doença também e que por algum motivo foi excluído, ou ela pode estar olhando para uma sequência de pessoas doentes e que eu sou mais uma delas e que está todos aqui atrás de mim, ou pode simplesmente estar me mostrando uma criança que foi abortada e que foi completamente esquecida. Mas o olhar da doença é muito importante que eu veja para onde ela está, o que ela está me mostrando. E o bonito da constelação é isso, é que ele traz à tona o que está no inconsciente familiar e aí o seu olhar amplia. Olha aí o que está. E aí, quando traz luz sobre o que aconteceu ou sobre aquilo que está atrás, já movimenta forças de cura naquilo ali. E a cura pode acontecer. Então, uma coisa assim, né? Muito, muito rica, Muito rico. muito bonita, né? Quando você fala do campo, Magali, para as pessoas que não conhecem, assim, a gente está na constelação e aí a pessoa vem um antepassado e entra no campo. Tem como explicar isso de uma forma mais tranquila para quem nunca escutou falar de constelação familiar, Tá, campo, para quem está assistindo e compreender um pouco isso, que eu acho que isso é bem importante. tá. A constelação ela pode ser feita individual ou em grupo. Quando a gente faz em grupo, a gente pede, e hoje em dia eu estou fazendo constelação online,
a gente pede que as pessoas presentes representem a pessoa que está sendo constelada. E mais, por exemplo, digamos que ela veio para constelar uma doença, né? Um reumatismo. Então, ali naquele momento, eu posso colocar uma pessoa só, pedir para ela representar, e num dado momento eu coloco uma outra para representar o reumatismo. E nesse momento, o que que acontece? Quem está representando vem para ela numa fração de segundo, eu falo que é mais rápido do que a luz, vem para ela coisas, sensações corporais daquela pessoa que ela está representando e que ela nunca viu. E muitas vezes na constelação eu nem conto quem ela está representando. Eu coloco duas pessoas ali, né? E aí a gente chama de campo, porque de repente é aquele espaço que se abre para que aquela constelação traga o que é importante para aquela pessoa. A gente chama de campo morfogenético porque é um campo que ele tem uma leitura e que o que acontece ali, e não tem explicações sobre isso, né? O que acontece ali é um processo de cura e que atua muito em cima de ressonância. Então, cada frase de cura que é colocada na constelação, ela ressoa ali e começa, é como uma pedrinha que se joga num lago. Ela movimenta a água e de repente começa a movimentar todo o círculo energético daquela família que está sendo constelada. E isso expande. E isso, assim, essa força energética, que eu falo assim, é tudo física quântica, não tem outra explicação, né? Porque não, é como se não existisse passado nem futuro, está tudo aqui no presente. Uhum. Então, essa força, ela começa a movimentar ali na constelação e ela continua. Então, as pessoas perguntam assim, o resultado da constelação, como é que é? E eu digo, pode acontecer agora, nesse exato instante em que você está constelando, pode atuar daqui uma semana, daqui um mês, daqui 2 anos, essa força ainda continua. Eu já vi resultados de constelação acontecerem imediato. Já vi também constelações demorarem 1 ano, 2 anos, como 1 mês, 2 dias. É impressionante isso daí. Eu fico assim, maravilhada com o trabalho da constelação. É muito rico isso aí. E isso é incrível, né, Margali? Porque quando a gente pensa que a doença é um sinal para que a gente retome esse caminho para dentro, né? Se alguns dos nossos antepassados não conseguiram olhar para isso, de repente isso volta para que aquela família, aquela geração, e no caso, né, nós que estamos no aqui e agora, volte para que realmente cure não só a gente, mas toda uma geração, todos os antepassados e gerações que poderiam passar por isso também, né? Isso, quando você percebe, isso ali é curado, então você não passa isso para frente, não é isso? Uhum. E isso daí atua da seguinte maneira, por exemplo, eu vejo muito, às vezes é muito comum no consultório a gente ouvir queixas de pessoas que chegam e falam assim, olha, a minha mãe não me ama, minha mãe é fria comigo, não tem o menor relacionamento afetivo comigo. Nossa, eu lá em casa, assim, eu me sinto abandonada. E aí, quando a gente monta a constelação da pessoa, coloca uma para representá-la, uma para representar a mãe, e aí a gente vai fazendo uma fileira, uma para avó, bisavó, e vai seguindo. E aí, quando você olha, tá aquela sequência de mulheres rígidas,
desnutridas, secas, frias, sem nenhuma afetividade. Mas aí, uma delas, lá atrás, talvez uma antepassada de 300 anos atrás, ela de repente, naquela fileira, ela olha para baixo e tem uma pessoa morta ali, que foi excluída. E ela se emociona com aquela pessoa. E nesse momento, toda aquela fileira de antepassadas começa a se movimentar. E começa a ocorrer uma movimentação tal que aí aquela mãe, que a minha cliente chegou e falou que ela nunca olhava para ela afetivamente, de repente aquela mãe olha para aquilo tudo que está acontecendo e vira para a filha e pela primeira vez enxerga a filha. E aí o amor transcende aquilo ali e cura, sabe? E aquilo que é curado ali com aquela fileira de antepassadas já impede que os filhos dessa moça que veio constelar também sejam desnutridos e também herdem aquela falta de afeto e aquela rigidez. É muito bonito, né, Valéria? Não, é maravilhoso. É maravilhoso. É uma coisa, né, Magali, que a gente pode, assim, cada vez que a gente faz isso, a gente fica pensando o seguinte, é sempre um contato maior com o nosso amor próprio e o amor que a gente, às vezes, né, lá de trás, né, não recebeu, ou que as pessoas que estão na nossa família, que nunca foram vistas, que a gente comece a amá-las de uma forma, assim, independente do que ela foi, do que ela deu conta, do que ela não deu conta de fazer nessa vida, você inclui tudo isso no seu coração, né? A Isso, constelação familiar é uma constelação, é um processo amoroso, você incluir. amoroso, é de muito amor. É um trabalho assim que tem um envolvimento ali. Se não tiver amor, não tem jeito. Você vê que uma coisa que o Bert Helling coloca e que eu vejo muito na constelação é que nós tivemos muita violência, né, com os nossos antepassados. Para sobreviverem, eles mataram, eles violentaram, assim, ocorreu muita coisa. E aí, esses agressores, então, a tendência nossa é olhar e falar assim: nossa, fulano matou, nossa, eu tive um antepassado que violentou tantas mulheres, que não sei o quê, que não sei o quê. Olha, para que esse agressor ele seja reintegrado e ele não seja mais aquele que está nos sobrecarregando os descendentes, é preciso que ele seja olhado com amor. A partir do momento em que você olha aquele agressor com amor, coloca ele integrado na sua família, no seu coração, ele passa a ser uma bênção para os descendentes. Muda totalmente. Então, ontem eu estava até falando com o pessoal que conforme o que a sua mãe, o seu pai ou alguém da sua família traz, o ideal não é você julgar, criticar, não. É você olhar e saber que aquele ali, aquela pessoa que está tendo dificuldade, que está dando problema, que ele está trazendo uma mochila nas costas, está trazendo algo pesado lá de trás. Então, tem todo um caminhar nessa história e um outro olhar, né, para que aquela pessoa não seja mais excluída e condenada, que é a nossa tendência, né? Ah, errou, fez isso, fez aquilo, a gente já exclui, né? Tira, né? Tira da... É verdade. E é interessante, Magali, quando a gente pensa, por exemplo, agora, nesse movimento que nós estamos vivendo na Terra, e esse movimento da Terra, ele foi
trabalhado, ele foi, não, ele está sendo trabalhado por uma doença que veio e atingiu o mundo inteiro. Qual que é a leitura, né, dessa história que nós estamos vivendo agora, do coronavírus, né? Um vírus e que viaja pelos 4 cantos do planeta e traz toda essa transformação, toda essa forma de viver agora, né? Completamente assim, vivemos 2019, parecia inclusive uma outra vida, né? Quando a gente olha para 2019 e agora você olha para 2020 com tudo isso, qual que é essa leitura que a constelação faz para esse momento que nós estamos vivendo aqui na Terra? Olha, para a doença tem algumas leituras, tá? A primeira leitura que eu vi do coronavírus foi onde ela começou, que foi na China, onde tantos bebês eram mortos. Verdade. Abortados. Né? Abortados, né? Então, e assassinados mesmo, né? Então, a primeira leitura que eu vi foi essa. Eu fiz depois uma constelação sobre o coronavírus e coloquei, inclusive, assim, representante para os médicos, representante para a população, representante para o vírus. E o vírus, eu vendo, eu fiquei assim impressionada com ele. Em 2 constelações que eu vi uma pessoa representando o vírus, é como se ele simplesmente está ali, sem ódio, sem raiva, ele está ali, ele está a serviço de algo maior que nós não sabemos, né? E o representante dos médicos, por exemplo, nessa constelação, eles chegavam num ponto que, durante a constelação, eles foram ficando com uma sensação de impotência, de não saber o que fazer. Eu acho que hoje, se eu fizesse outra constelação, isso seria mudado, porque hoje os médicos já estão caminhando, já estão sabendo, né, o que fazer em várias situações. Sim. Mas a leitura maior que eu vejo é que o vírus está a servir. Então, a radiografia de 2020, eu acho que nós só vamos poder fazer daqui a alguns anos. Né? Assim como foi feita de outras doenças que apareceram. Mas tem um porquê. Sim. A gente sabe, né, que o universo não caminha meio milímetro sem uma vontade do grande arquiteto. Né? Então, de alguma forma, esse vírus, assim, eu vejo que tem trazido para nós, inclusive com tanta dor, mas tem trazido para nós mais unidade. Eu vejo muitas pessoas, né, muitos alunos e pessoas que eu atendo, pela primeira vez na vida, olhar e falar assim, nossa, eu posso morrer amanhã. E com isso, começa a voltar lá para dentro e repensar a sua vida com a família, a repensar a sua vida com o planeta, o que eu posso deixar aqui para a próxima geração de exemplo, de pessoa, de repensar a própria forma, né? O estilo de vida, né? O estilo de viver. Eu estou ocupado, eu preciso fazer. Eu tenho visto muitas pessoas repensar o quanto que vale a pena ter e não ser. Né? Acho que isso, com toda a dor, com todo o processo, né? E com todo o respeito a todos que se foram nesse momento, mas eu vejo que isso é um entrar, né? É meio pleonasmo, mas é entrar para dentro e realmente assim, refazer, né? Ressignificar a vida nessa terra.
Aham. Eu acho que qualquer doença, na verdade, ele pede esse ressignificar, né, Valéria? Assim, quando uma pessoa está doente, o que que ela precisa de olhar? E não é só a pessoa doente, a pessoa. Estamos aí no meio dessa pandemia. Eu estou saudável agora, estou saudável hoje, posso não estar amanhã. Então, precisa ser feita uma radiografia interna e total mesmo, né? Do ser como um todo. Então, olhar essa parte mental, que tipo de pensamento que eu estou tendo, é só Uhum. pensamento negativo, só pensamento triste, onde que meus pensamentos estão me levando, a parte emocional, eu ainda estou agarrada com conflitos infantis que não foram resolvidos, como é que eu estou aqui dentro, né? A Uhum. minha parte energética, eu estou com energia, minha energia vital, como que está? O que que eu estou fazendo para que ela fique mais ainda? E aí, do ponto de vista sistêmico, ainda vem uma análise também. Eu estou no lugar certo na família? Eu estou ocupando o meu lugar ou estou ocupando o lugar do meu irmão? Ou eu estou no lugar da minha mãe? Onde é que eu estou? Porque do ponto de vista sistêmico, se você estiver fora do seu lugar, você já está criando emaranhado e confusão para você. Uhum. Então, a doença e a saúde pede essa análise nossa o tempo todo. Né? É o se olhar, né? É esse olhar para dentro mesmo, né? O que tá te levando? E ainda do ponto de vista sistêmico, perceber hoje essa dificuldade, esse aborrecimento, esse sintoma, essa doença que eu tenho hoje, ela está me levando para onde? Ela está repetitiva? Eu estou conectada com alguma coisa lá atrás que eu não sei, que eu não conheço? E aí é bom, eu estou com meus alunos de formação lá e pedindo para eles fazerem a árvore genealógica e Uhum. olhar como é que é. Tem várias doenças repetidas na sua família. Como é que é o padrão mental? As crenças, o que que tem aí que você está envolvida? É porque de repente você está envolvida num sistema familiar. E aí você está nesse processo querendo sair, querendo ficar saudável. E a coisa mais importante que a sua doença às vezes está te pedindo, e doença sempre pede isso, é mudança. Mas Sim. será que o seu sistema familiar doentio vai te permitir isso? Porque é uma tendência de segurar, né? Sim. Porque se você começa a mover, a mudar, o sistema todo vai ficar abalado. E a mudança, ela mexe com todo mundo. Eu falo que quando uma pessoa começa na casa, ela começa a fazer um processo de autoconhecimento, começa a se movimentar, gente, pode ter um cachorro, um gato, todo mundo na casa mexe. Todo mundo começa a mudar, Vou ver. né? É A, verdade. né? Não tem jeito. Eu estava conversando agora à tarde com várias pessoas com problema de coração. E aí ele estava vivendo essa vida sofrida e num sistema religioso muito rígido, num casamento onde tudo já tinha acabado, mas pelo processo religioso ele estava suportando a história. E aí ele teve um ataque cardíaco. Na hora que ele teve um ataque cardíaco, ele falou assim: o que eu estou fazendo com a minha vida? A partir desse momento, ele mudou todo o seu processo de vida. Ele decidiu não morrer como várias pessoas da família dele morreram, não só de ataque cardíaco fulminante, mas como ficaram com várias sequelas. E ele falou: foi nesse momento que esse negócio da constelação que eu estava comentando deve ter funcionado para mim, porque eu decidi internamente que eu não queria sofrer mais desses ataques cardíacos, porque eu estava com medo da mudança.
E aí saiu desse sistema religioso muito rígido, saiu do casamento que já não tinha sentido nem para ele, nem para a esposa, e mudou a vida dele completa. Maravilha. Passou, acabou, né? É. Então, eu acho que transformar não é nada fácil, né, Magali? Não, não é. É bem desafiante para nós todos, né? É Mas eu acho que muito. tem um lugar dentro da gente que quando você constela, que, né, como eu já constelei e vi várias vezes isso ser transformado, ou quando você adoece e dentro dessa doença você decide transformar a sua vida, não tem nada que segura mais, né, Magali? Não, não tem. Um exemplo que eu vejo muito, por exemplo, tem milhares de pessoas hoje deprimidas, né? Muita gente com depressão. E depressão, o que que ela fala? Depressão não é uma tristeza, é um vazio que está ali dentro. E a pessoa, para sair disso daí, ela tem que se movimentar mesmo. E a gente observa dentro da constelação determinados movimentos em que a pessoa fica presa no que a gente chama de campo mórfico. O campo mórfico é um campo de repetição, em que milhares de pessoas estão nele. Tipo, por exemplo, se eu estou feliz, se eu vivo feliz e vivo alegre, eu estou pertencendo a um campo mórfico muito positivo, que é o de alegria. Mas se eu estou triste, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, eu vou me ligar com milhares de pessoas que estão nessa tristeza, nessa depressão. E sair disso daí, e isso é viciante, porque o campo é fascinante. Então, para eu sair disso daí, eu preciso de me mover, eu preciso de buscar ajuda, eu preciso de me movimentar, fazer um exercício físico, buscar uma terapia, se preciso buscar uma medicação, qualquer coisa, mas eu preciso de ajuda para sair disso daí. Né? Então, é o mover, é buscar a mudança realmente. Né? E, E nisso daí, é só para repetir uma coisa que eu falei no início. A doença não quer que você morra, não. A doença, quando vem, ela já está num processo de cura. Isso é fantástico. O nosso corpo é maravilhoso. Ela está te cutucando para você ficar alerta. Mova, mude, pelo amor de Deus. Né? Movimente. É isso. e é isso, eu ia só falar uma coisa que você estava falando sobre a depressão, e normalmente, né, quando você vem nesse processo depressivo, que você entra nesse campo, né, da depressão, eu falo muito com os meus alunos, né, e comigo e com as minhas filhas, quando você acorda mal, quando você não está bem durante aquele dia, ou você viu uma notícia, você está vivendo uma situação de tristeza, quando você lembra de agradecer o tanto que você já e o tanto que você já viveu a felicidade e que você tem um corpo e que você respira, isso já te tira desse processo depressivo naquele dia. E aí você vai saindo desse campo de vítimas que nossos antepassados trazem, né? Trouxeram. E quando você entra nesse campo da vitimice, você entra no campo da depressão, porque a vítima ela sempre acha que alguma coisa de fora é culpado. Então, quando você entra nesse campo, né, nessa frequência, como a gente fala muito dentro do yoga, você é puxado para ser também uma vítima, para ser depressivo. Não é isso, Magali? Isso. E a vítima tem sempre um ganho. Porque a vítima, na verdade, ela é um algoz. Porque ela acaba controlando e mandando em todo mundo que está ali. Né? E quando ela está nesse processo, inclusive um processo de doença, é hora de perguntar qual é o ganho que essa doença está me trazendo. Porque tem um ganho ali. Se eu fico nesse processo, eu estou ganhando. Né? E é importante olhar para poder sair disso daí e não continuar.
né? Dá uma revirada nisso daí. Tem, o Bert Helling fala também uma coisa muito interessante, como que as dinâmicas, que tem dinâmicas que elas atuam sobre a família e que enreda, que te vincula aos emaranhamentos familiares e que levam também para o adoecimento e às vezes até para a morte. Então, ele cita uma primeira dinâmica, quando, por exemplo, a criança perde um pai ou a mãe cedo, ou um irmão, e aí vem uma dinâmica, uma frase que é assim: eu sigo você. E às vezes ela continua viva, se casa, tem filhos, mas os filhos dela percebem que ela ainda quer seguir aquela mãe ou aquele pai que morreram. E aí o filho dela diz, é como se dissesse para ela inconscientemente, É, Magali, Magali, para não descarregar. deu uma cortadinha. O Oi, filho oi, dissesse para ela. Aí, tá. repete, por favor, porque aí cortou. Então, Aí aquela mãe, os filhos percebem. Então, a filha daquela mãe, sentindo que a mãe pode morrer, o que, que ela fala? Ela vira para no inconsciente, ela vira no inconsciente familiar, ela vira para a mãe e diz assim, com medo da mãe morrer, seguindo aquele esquema anterior. Eu vou no seu lugar. Melhor eu do que você, mãe. Ou para o pai, ela diz isso. Então, assim, duas dinâmicas fortíssimas e que levam para a doença e às vezes para a morte. Olha como que isso é forte, né? E é inconsciente. E é por Tem amor, né? A e filha é entra por no amor. lugar da mãe por amor. Ou É, do é um pai. amor da criança. Ela, coisa que ela mais ama no mundo é o pai e a mãe. Né? Uhum, E aí, só que é um amor doentio, porque ela não vai conseguir salvar a mãe, nem o pai, e ela vai morrer. uhum, Então, não é um amor saudável. Mas, naquele momento, para ela, é a coisa importante, é salvar a mãe. uhum. Agora, na constelação, isso aflora. E quando isso aflora, quando traz isso à luz, você pode harmonizar e a pessoa sair desse ponto em que ela está e não continuar mais com essa história aí, né? Isso é cortado. Então, a cura começa por aí também. Maravilhoso isso, Magali. Magali, eu queria ver com você. A gente podia ficar batendo papo aqui 3 horas, né? Porque temos. Sim, A gente quer. temos coisas demais, né? É. Aí eu queria ver com você e com o pessoal que tá junto com a gente. Eu trouxe uma meditação que eu acho que vai caber bem nesse momento. Olha, chama assim, Uhum. Curando o Karma Ancestral. É uma meditação que nos ajuda a limpar os padrões e o sistema de crenças ancestrais. É uma meditação que, depois que eu vim trabalhando a constelação, eu faço ela todos os dias por 7 minutos. Ela abençoa os seus ancestrais e você se abençoa. E você Uhum. se curva pedindo as bênçãos. Ponto. Maravilha. Não é Vamos linda? lá. Eu Linda. vou fazer por 3 minutos, pessoal. A gente pode fazer junto, ela é muito simples. Depois, se vocês quiserem continuar, a gente tem ela no blog. Eu vou deixar aqui o meu WhatsApp. E aí vocês podem pedir que a gente manda, tem um mantra, tem tudo. E esse mantra que vai ser tocado é o mantra do quarto guru dessa nossa tradição do Kundalini Yoga, que é o Guru Ram Dass.
e é um mantra que traz para a gente esse lugar da reverência, da humildade e da cura. Ele é lindo. Ai, Eu que sou bom. suspeita. Então, olha só, pessoal, como é que ela é feita? Ela é feita assim. A mão esquerda, ela vem aqui atrás assim, tá? E a mão direita, ela vem aqui no seu coração. Então, a mão direita, você abençoa você, e a mão esquerda, você abençoa todos os seus antepassados. E essa corrente de som que nós vamos escutar, que a gente chama, né, um mantra, ele traz para a gente esse lugar do alto amor e da humildade a todos aqueles que vieram antes da gente. Então, essa é a meditação. Olhos fechados, mão direita no seu coração, mão esquerda aqui no seu peito, aqui nas suas costas, e só entoa, quem consegue entoar, ou só escuta e emana esse lugar de que o som já faz para a gente, que é a humildade, a reverência e o amor. Vamos fazer por 3 minutos, porque ainda dá tempo da gente dar uma fechadinha antes. Pode ser? Tá, Então, pode pessoal, ser. mão direita no seu peito, mão esquerda nas suas costas, voltada para trás. Feche os seus olhos. Eu vou colocar aqui o mantra. E apenas quem já sabe, escuta, entoa. E quem não sabe, escuta. E vai respirando bem lento e profundo. O som tá bom, Magali? Tá ótimo. Vamos lá? Muito bem, inspire. Deixa que todo o seu amor, toda a sua reverência, toda a sua humildade
seja transmitida para todos os seus ancestrais. Apenas vibre no campo do amor, da humildade e da reverência a tudo que todos os nossos ancestrais deram conta de ser e de fazer. Inspire e expire. Essa é uma indicação de meditação para a gente fazer, né, uma vez por dia, entre mais ou menos 7 minutos, 5 minutos, e trazendo essa intenção, né, de realmente reverenciar todos que vieram antes da gente. É uma dica. Muito bom. Então, Magali, você tem mais algum ponto assim que a gente possa comentar antes da gente fechar? Queria só comentar duas coisas, Valéria, que eu acho importante, que tem uma terceira dinâmica que o Bert Helling aponta nas doenças, que é a expiação. Quando, às vezes, uma pessoa faz algum aborto, às vezes não é nem dela, às vezes é de aborto de pai, aborto de antepassados, e ela fica ali espiando aquela culpa. Eu atendi uma vez uma mulher que veio constelar, ela com depressão, o filho de 7 anos e o marido também. E na constelação, o que surgiu? O marido havia feito aborto em 6 mulheres, em 6 namoradas. Então, estavam todos ali espiando aquela culpa dos abortos passados, né? E um outro ponto que é importante também é a dinâmica que existe em doenças fatais, tipo em doenças autoimunes, em doença como câncer. Muitas vezes elas estão emaranhadas com coisas vinculadas a antepassados, emaranhados lá de trás. E o câncer, por exemplo, ele acaba pegando um sistema familiar e pegando pessoas que são muito boazinhas. Uhum. E a mudança que se pede nessa hora é realmente assim, de olhar para si e de começar a dizer não, né? Porque o câncer é uma doença invasiva e que não respeita limites. E o corpo da pessoa está precisando de falar não para aquele tipo de célula. E a pessoa precisa também de dizer não para outras pessoas. Né? Sair do papel de boazinha. É sempre, né? Colocar limites, né? E olhar mesmo para si. Começar a tomar postura de adulto. Opa, peraí, essa aqui é a minha vida. Esse é o meu corpo, né? Eu tomo conta dele e eu quero que esse corpo fique saudável. E aí ela toma posse da própria cura. Isso é que é importante. Trazer esse sentimento. Né? Maravilhoso, Magali. Nossa, e olha, nós temos 2 minutos para despedir, mas eu queria realmente assim agradecer demais a sua presença aqui. Com certeza a gente quer você de volta, quantas vezes for possível. Agradecer o pessoal, né, de estar junto aqui com a gente. E assim, muita gratidão, Magali, por todo o seu trabalho. Eu sei da seriedade, eu sei da sua dedicação e dos seus estudos e do seu investimento nesse lugar. E num lugar muito, assim, amoroso, né? Que eu acho que é o que faz a diferença desse trabalho, né? Do constelador e do que o Bert Helling traz, que é esse amor a esse processo que é tão lindo e maravilhoso, que é a constelação. Obrigada demais por tudo. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, Valéria.
Tá Muito ótimo. obrigada aos que ficaram aqui nos assistindo e sabendo que nesse processo de cura todos nós estamos caminhando e estamos juntos, né? Gratidão. Obrigada, Magali. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Muito aprendizado mesmo, gente. Realmente. Maravilha. Oh, que bom. Que bom que a gente está aqui mais uma vez, né, nesse processo. Ai, muita gente querida. Muita gente que... Muita, nossa. Que bom. Ótimo. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Magali. Beijo, pessoal. Obrigada.